So guys, vamos, claro, né? Vamos voltar. Onde foi que a gente parou? Sim. Então você vai derivar, fique atento à estrutura, ao tipo de função, para você identificar a regra. Aqui, guys, a gente derivou uma função elementar, função seno, que dá cosseno. Vamos supor que eu quero derivar essa função agora. Aqui não é uma função, um tipo de função, uma função elementar. Perceba que aqui é uma operação entre duas funções. Operação, professor, por causa desses 5 aqui, ó. Então a gente tem esses 5 e a gente tem a nossa função trigonométrica. Ou seja, tem um produto de uma função constante por uma função trigonométrica. O fato é que então que eu tenho um produto de uma constante por uma função. A gente usa a regra de produto produto de uma função por uma constante. E a regra é clara. O que a regra nos diz? Que a gente vai repetir a constante e vai derivar a função. Ok? Perceba que apesar de ser produto, eu não preciso usar a regra do produto. Por quê, professor? Porque a regra do produto ela é mais utilizada para produto entre funções que não são constantes. Ainda assim é um produto. Então, se você quiser usar a regra do produto, pode usar, mas é totalmente desnecessário e trabalho à toa. Só o fato de ser produto por uma constante é mais direto, guys. Use a regra mais simples, que é a regra do produto por uma constante, que é o que eu fiz. Repete constante e deriva a nossa função. Ok. Aqui eu tenho uma soma. Então a regra diz que eu vou derivar cada parcela. Então vou olhar para a primeira parcela para derivar. A primeira parcela é uma função trigonométrica, sendo que eu sei que a derivada é o cosseno. Mas a segunda é uma trigonométrica cosseno, que eu sei que a derivada é o menos seno, então eu vou colocar menos seno. Uma outra coisa, guys, eu vou começar a adotar essa linguagem. Aqui, as nossas regras de funções trigonométricas, quero dar uma ênfase mais uma vez, foram todas para trigonométricas de variável. Então, a nossa regra do seno foi para o seno de variável. Eu convido a vocês a darem uma revisada, não sei se vocês recordam também, lá naquela aula de estrutura de funções, acho que foi semana passada, tem lá no Telegram, aula de estrutura de funções, onde eu falo como é a estrutura das trigonométricas. Inclusive o exercício fala nisso, que primeiro vem o nome e depois vem o quê? Vem ou a variável, aqui depois, ou vem a interna. A variável é só uma letrinha. Então aqui é sendo do variável. Então é importante identificar se vocês... só um detalhe, essa interna é uma função, sempre é uma função. É importante identificar se a tua trigonométrica ela é de variável ou ela é de função. E se você tem dúvida nisso, abra o Telegram. E uma daquelas aulas que eu postei link é sobre estrutura de funções. Ou é aula 20, ou é 21, ou é 22, guys. Tem uma lá. Aí, como tem os nomezinhos, basta ir clicando no link. Vai ter lá o nome lá, trigonométricas. Alguma coisa com trigonométricas. Ok? Então, aqui a primeira parcela é um seno de variável. E eu sei que a derivada é cosseno de variável. Saiba que todas as regras de derivação que a gente viu para trigonométricas são trigonométricas de variável. Que é derivada do cosseno de variável, que é menos seno da variável. Okay? A variável é x, então se você quiser dizer cosseno de x, menos seno de x, pode falar também. Guys, está errado aqui, peço desculpas, está errado. Faltou um parênteses aqui e uma linha. Para indicar a derivada, estava errado, tá, guys? Se não tiver linha indicando derivada, aí não está certo não. Vou colocar a linha aqui indicando o que eu quero derivar. Aqui também, aqui também. Aqui eu quero derivar.
O que eu quero derivar? O que é isso aqui? Qual é a estrutura? É uma soma. Lembrando, dúvida em estrutura, olhe lá a aula de estrutura. Lá eu falo também sobre somas de produtos. É uma soma. É uma soma daqui o mais. Vou derivar parcela por vez. Cada parcela eu vou me perguntar o tipo para ver qual é a regra. Primeira parcela, seno de variável, que eu sei que a derivada é cosseno de variável. Vou para a segunda parcela. Segunda parcela, eu tenho constante vezes função. Aí eu já sei pela regra que a constante vai repetir e eu vou derivar a função. Derivada do cosseno é menos seno. Guys, um truquezinho muito legal. Não vai colocar menos aqui não. Isso aqui vai estar errado. Lembre-se que é um produto. Então você vai abrir um parênteses e colocar menos seno. Mas o truquezinho não é assim. Vou pegar aqui. Deixa eu ajeitar esse 3. O truquezinho não é assim. Repetiu o 3. Derivada do cosseno é menos seno. Como é produto, você vai colocar só o seno e já troca o sinal do começo da parcela. Como deu menos seno, você vai colocar o menos direto no começo da parcela. Basta apagar e colocar menos. É um truquezinho para você fazer a conta mais rápido. Mais rápida, né? Que é a conta. Aqui eu quero derivar. O que eu quero derivar? Que é um produto. Perceba que é um produto. Eu tenho a função seno de variável. E eu tenho a função cosseno de variável. Acho que eu vou utilizar outra cor. Tenho a função cosseno de variável. Então é um produto. O que a regra usa? Eu derivo o seno, que é cosseno, e derivo o cosseno, que é menos seno? Não. Não, porque você tem um produto. Que regra a gente utiliza? Regra do produto. Regra do produto diz que eu vou derivar a primeira. Vou repetir a segunda. Então bora lá derivar a primeira. Derivou o seno de variável, que é cosseno de variável. Derivei a primeira, repete a segunda. Mais, repete a primeira e deriva a segunda. Derivada do cosseno de variável é menos seno de variável. Tá aqui o seno, tá aqui o menos. Como assim, professor? Lembre-se, em produto, se apareceu menos, você vai jogar para o começo da parcela. Aqui é o começo da parcela. Era menos, com menos daqui, virou mais. Basicamente a gente fez, foi isso. Vamos derivar de novo, sobre outra perspectiva, um pouco mais rápido. Da regra do produto, deriva a primeira, repete a segunda, mais, repete a primeira e deriva a segunda, que é menos seno. Aqui o seno, aqui o menos. Peraí, eu acho que eu tinha feito errado, guys, tá? É menos. Acho que eu tinha colocado um menos errado, peço desculpas. Mas essa é a maneira correta. Pois bem, ok? Acabou? Não, porque aqui eu tenho cosseno vezes cosseno, é cosseno ao quadrado. Aí coloco o quadrado em cima do cosseno. Mesma coisa pra cá. Aí terminou. Dá pra fazer mais coisa aqui, tá, guys? Não vou fazer mais nada. Dá pra utilizar Dá pra utilizar aqui uma regrazinha de trigonometria, mas não quero abordar no momento. Aqui, quero derivar. Eu também tenho produto. Então eu vou usar a regra do produto. Deriva a primeira, repete a segunda. Mais. O resto você já sabe. Primeira é exponencial de variável, própria exponencial, e repete. Mais. Repete a primeira. A derivada do seno de variável é cosseno de variável. Ambas as parcelas têm exponencial e exponencial de x para colocar em evidência. Então eu coloco em evidência, nessa parcela ela morre, fica só o seno. Morre não, né? Ela vai para cá. Aqui é a mesma coisa. Ela vai para a evidência, fica só o cosseno e fecha o parênteses. Evidência. Ok? Pronto. Então estamos a 2 vídeos de iniciar a regra da cadeia. Thanks.